Para entender a importância do Espírito Santo na fé cristã, é fundamental mergulhar na própria essência do que o Espírito Santo representa dentro da tradição bíblica. Desde o início, nas primeiras páginas do livro do Gênesis, vemos a presença do Espírito de Deus pairando sobre as águas no ato da criação. Isso já nos dá uma visão inicial de sua natureza como parte integrante do próprio ser de Deus e como um agente ativo na obra divina. Ao longo da história bíblica, vemos várias manifestações do Espírito Santo, cada uma revelando uma faceta única de sua natureza e propósito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo é frequentemente associado à capacitação para propósitos específicos de Deus. Vemos exemplos disso na vida de personagens como Moisés, que foi capacitado pelo Espírito para liderar o povo de Israel fora do Egito, ou nos profetas que foram inspirados e impulsionados pelo Espírito a proclamar a palavra de Deus. No entanto, é no Novo Testamento que vemos uma revelação mais completa do papel do Espírito Santo na história da redenção. Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, fala extensivamente sobre o Espírito Santo durante seu ministério terreno. Ele promete enviar o Espírito Santo aos seus discípulos como um consolador e guia, capacitando-os para viver uma vida de fé e testemunho. O evento de Pentecostes, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, marca um ponto crucial na história da Igreja e na revelação do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus de maneira poderosa, capacitando-os a falar em línguas e a proclamar o Evangelho com ousadia e autoridade. Esse evento marcou o início da era da Igreja e demonstrou a presença contínua e ativa do Espírito Santo na vida dos crentes. Ao longo do Novo Testamento, vemos o Espírito Santo operando de várias maneiras na vida da igreja primitiva. Ele concede dons espirituais aos crentes para a edificação da comunidade e capacitação para o ministério. Ele guia e orienta os líderes da igreja em suas decisões e direciona o avanço do Evangelho através de missões e evangelismo. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel vital na vida espiritual do crente individual. Ele convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo, levando-o ao arrependimento e à fé em Cristo. Ele regenera o coração do crente, capacitando-o a viver uma nova vida em Cristo e a crescer em santidade e maturidade espiritual. Ele também garante a segurança e a certeza da salvação, selando o crente como propriedade de Deus e garantindo-lhe a herança eterna. Além de sua obra na vida dos crentes, o Espírito Santo também é uma pessoa divina que faz parte da Trindade de Deus. Ele é coigual e coeterno com o Pai e o Filho, compartilhando da mesma natureza e essência divinas. Ele é digno de adoração e louvor, e é uma fonte inesgotável de poder e graça para todos os que creem em Jesus Cristo. Em resumo, a natureza e a importância do Espírito Santo na fé cristã são profundas e multifacetadas. Ele é o poder de Deus atuando na história e na vida dos crentes, capacitando-os a viver uma vida de fé, santidade e testemunho. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia.
Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Sua presença é uma garantia da presença contínua de Deus entre seu povo e uma fonte inesgotável de graça e poder para todos os que o buscam. Que possamos valorizar e cultivar uma relação íntima e profunda com o Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que ele nos guie, nos ensine e nos capacite para viver de acordo com a vontade de Deus. Para compreender o papel do Espírito Santo no Antigo Testamento, é essencial mergulhar nas Escrituras e examinar as várias referências e manifestações do Espírito Santo ao longo da história do povo de Deus. Desde os primeiros capítulos do livro do Gênesis até os profetas e líderes escolhidos por Deus, vemos a presença e a atuação do Espírito Santo de maneiras diversas e significativas. Nos primeiros versículos da Bíblia, no relato da criação em Gênesis 1, vemos o Espírito de Deus pairando sobre as águas, indicando sua presença ativa e criativa no processo de criação do universo. Aqui, o Espírito Santo é retratado como o agente da criação, trazendo ordem e beleza ao caos primordial e criação do universo. Além disso, ao longo do Antigo Testamento, vemos várias referências ao Espírito Santo em relação aos líderes e profetas escolhidos por Deus para cumprir seus propósitos. Por exemplo, Moisés é descrito como alguém cheio do Espírito de Deus, capacitado para liderar o povo de Israel fora do Egito e guiá-los pelo deserto em direção à terra prometida. O Espírito Santo capacita Moisés a realizar milagres e a transmitir a lei de Deus ao povo de Israel, estabelecendo os fundamentos da fé judaica. Além de Moisés, vemos o Espírito Santo atuando de maneira semelhante em outros líderes e profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Josué é descrito como alguém que recebeu o espírito de sabedoria de Deus para liderar o povo de Israel após a morte de Moisés. O Espírito Santo também capacita juízes como Gideão, Sansão e Samuel para libertar e governar o povo de Israel em tempos de crise e opressão. No entanto, é nos profetas que vemos algumas das manifestações mais vívidas e poderosas do Espírito Santo no Antigo Testamento. Profetas como Elias e Eliseu são descritos como sendo cheios do Espírito de Deus, capacitados para realizar milagres e proclamar a palavra de Deus com autoridade e poder. O Espírito Santo também inspira os profetas a transmitir as mensagens de Deus ao povo de Israel, chamando-os ao arrependimento e à fidelidade à aliança de Deus. Além das manifestações individuais do Espírito Santo em líderes e profetas específicos, vemos também referências ao Espírito Santo como uma presença abrangente e contínua no meio do povo de Israel. Por exemplo, o Salmo 51, escrito pelo rei Davi, implora a Deus para não retirar o Espírito Santo de sua presença, reconhecendo a importância da comunhão com o Espírito Santo na vida do crente. Em resumo, as referências e manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento são diversas e multifacetadas.
Ele é retratado como o agente da criação, o capacitador dos líderes e profetas escolhidos por Deus e a presença contínua no meio do povo de Israel. Sua atuação é vital para a vida espiritual e a missão do povo de Deus, capacitando-os a cumprir os propósitos de Deus na terra. Essas manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento preparam o cenário para sua revelação plena e poderosa no Novo Testamento, quando ele é derramado sobre todos os crentes no dia de Pentecostes, inaugurando uma nova era na história da redenção. As promessas de Jesus sobre o Espírito Santo representam um dos aspectos mais significativos do ministério terreno de Cristo e uma das bases fundamentais da fé cristã. Jesus falou extensivamente aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, revelando sua natureza, propósito e papel na vida dos crentes. Essas promessas são encontradas principalmente nos evangelhos do Novo Testamento, especialmente nos escritos de João. Uma das passagens mais proeminentes que aborda as promessas de Jesus sobre o Espírito Santo é encontrada no Evangelho de João, no capítulo 14. Neste capítulo, Jesus está se despedindo de seus discípulos antes de sua crucificação, e ele promete enviar o Espírito Santo para estar com eles e capacitá-los após sua partida. Jesus descreve o Espírito Santo como o Consolador, ou Advogado, aquele que estará ao lado dos discípulos para confortá-los, orientá-los e fortalecê-los em sua ausência. Além disso, Jesus promete que o Espírito Santo irá habitar nos discípulos para sempre, proporcionando-lhes uma comunhão íntima e contínua com Deus. Ele os assegura de que não ficarão órfãos, pois ele enviará o Espírito Santo para estar com eles e neles, capacitando-os a viver uma vida de fé e obediência. Essa promessa de comunhão constante com o Espírito Santo é uma fonte de grande conforto e esperança para os discípulos diante da iminente partida de Jesus. Outra passagem importante que aborda as promessas de Jesus sobre o Espírito Santo é encontrada no capítulo 16 do Evangelho de João. Aqui, Jesus continua a ensinar seus discípulos sobre o Espírito Santo, destacando sua função como guia para a verdade. Ele promete que o Espírito Santo os guiará em toda a verdade, lembrando-lhes tudo o que ele lhes ensinou e revelando-lhes coisas ainda maiores do que eles puderam compreender enquanto ele estava com eles fisicamente. Além disso, Jesus enfatiza que o Espírito Santo glorificará a ele, Jesus, revelando sua natureza divina e sua obra redentora aos corações dos crentes. Ele revelará a verdade sobre quem Jesus é e o que ele veio realizar na terra, capacitando os crentes a viver em comunhão com Deus e a proclamar o Evangelho com poder e autoridade. Essas promessas ressaltam a importância do Espírito Santo na vida espiritual dos crentes e na obra de expansão do reino de Deus na terra. Além das promessas encontradas nos evangelhos de João, Jesus também falou sobre o Espírito Santo em outros momentos durante seu ministério terreno. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, Jesus instrui seus discípulos a esperar pelo dom do Espírito Santo antes de iniciarem sua missão de testemunhar sobre ele ao redor do mundo. Ele promete que o Espírito Santo lhes dará poder para serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Essas promessas de Jesus sobre o Espírito Santo são fundamentais para a fé cristã e têm implicações profundas para a vida dos crentes. Elas destacam a importância do Espírito Santo como presença constante e capacitadora na vida dos crentes, capacitando-os a viver uma vida de fé, obediência e testemunho ao redor do mundo. Essas promessas são uma fonte de encorajamento e fortaleza para os crentes em todas as épocas, lembrando-lhes que nunca estão sozinhos e que têm acesso ao poder e à presença de Deus através do Espírito Santo.
Não perca a oportunidade de fortalecer a sua fé diariamente. Inscreva-se agora mesmo no canal para ter acesso a vídeos inspiradores todos os dias. Aqui você encontrará conteúdos edificantes que irão nutrir a sua espiritualidade e renovar a sua esperança. Não deixe de fazer parte dessa jornada de crescimento e transformação. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de fé. O evento de Pentecostes, registrado no Novo Testamento, é um dos momentos mais significativos na história da Igreja cristã e na revelação do Espírito Santo. Este acontecimento, que ocorreu 50 dias após a Páscoa, representa uma transformação radical na vida dos discípulos de Jesus e marca o início da era da Igreja. Para entender completamente o significado de Pentecostes, é importante olhar para o contexto em que ocorreu. Após a crucificação e ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em Jerusalém, esperando cumprir a promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo para estar com eles e capacitá-los para a missão que ele lhes havia dado. O evento de Pentecostes é descrito em detalhes no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecostes, enquanto os discípulos estavam reunidos em oração, houve um som como o de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam. Em seguida foram vistas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Este evento foi acompanhado por um fenômeno surpreendente. Os discípulos começaram a falar em outras línguas, capacidade dada pelo Espírito Santo. Essas línguas eram compreendidas por pessoas de várias nações e idiomas diferentes que estavam em Jerusalém naquele momento. Isso causou espanto e perplexidade entre a multidão, pois cada pessoa ouvia os discípulos falando em sua própria língua materna. O que é importante entender sobre este evento é que não foi apenas um fenômeno sobrenatural, mas também um cumprimento das promessas de Jesus aos seus discípulos. Antes de sua ascensão, Jesus havia instruído os discípulos a permanecerem em Jerusalém e esperarem pelo dom do Espírito Santo, que ele enviaria para capacitá-los a serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pentecostes foi o cumprimento desta promessa. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos, capacitando-os para a missão de espalhar o Evangelho ao redor do mundo. A capacidade de falar em línguas era um sinal visível do poder e da presença do Espírito Santo neles, e também facilitava a comunicação do Evangelho a pessoas de diferentes culturas e idiomas. Além disso, Pentecostes marcou o início da era da Igreja. A partir desse momento, os discípulos foram revestidos de poder do alto e começaram a proclamar corajosamente o nome de Jesus, atraindo multidões para a fé. O número de convertidos aumentou rapidamente e a igreja começou a se espalhar para além das fronteiras de Jerusalém, cumprindo assim a grande comissão dada por Jesus. Outro aspecto importante de Pentecostes é que ele trouxe uma nova dimensão à compreensão da Trindade. Pentecostes revelou mais plenamente o papel do Espírito Santo como uma pessoa divina distinta, coigual e coeterna com o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é apenas uma força ou uma influência, mas uma pessoa divina que habita nos crentes e os capacita para viverem uma vida de fé e serviço a Deus. Em resumo, o evento de Pentecostes foi um momento crucial na história da Igreja e na revelação do Espírito Santo. Ele marcou o início da era da Igreja, capacitando os discípulos para a missão de espalhar o Evangelho ao redor do mundo. Pentecostes demonstrou o poder e a presença do Espírito Santo na vida dos crentes e inaugurou uma nova fase na obra redentora de Deus na terra. As manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes representam uma das facetas mais ricas e profundas da experiência cristã.
Ao longo da história da Igreja, desde os tempos do Novo Testamento até os dias de hoje, o Espírito Santo continua a se manifestar de várias maneiras na vida dos que creem. Uma das formas mais evidentes e conhecidas pelas quais o Espírito Santo se manifesta na vida dos crentes é através dos dons espirituais. Esses dons são habilidades ou capacidades especiais dadas pelo Espírito Santo para a edificação da Igreja e para o cumprimento da missão de Deus na terra. Eles são listados em passagens como 1 Coríntios 12 e Romanos 12 e incluem dons como profecia, cura, línguas, interpretação de línguas, entre outros. Os dons espirituais não são meramente habilidades naturais, mas são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo na vida dos crentes. Eles são dados de acordo com a vontade de Deus, para serem usados em amor e para a glória de Deus. Os dons espirituais capacitam os crentes a ministrar uns aos outros e a testemunhar do poder de Deus ao mundo ao seu redor. Além dos dons espirituais, o Espírito Santo também se manifesta na vida dos crentes através dos frutos do Espírito. Estes são listados em Gálatas 5, 22 e 23 e incluem amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Os frutos do Espírito são evidências da presença e da obra do Espírito Santo na vida do crente, refletindo o caráter de Cristo e demonstrando a transformação interior que ele produz. Enquanto os dons espirituais são habilidades concedidas pelo Espírito Santo para servir aos outros, os frutos do Espírito são virtudes que caracterizam o caráter do crente. Eles são o resultado natural de uma vida cheia do Espírito Santo, à medida que o crente permite que o Espírito Santo trabalhe em seu coração e mente, transformando-o à imagem de Cristo. Além dos dons espirituais e dos frutos do Espírito, o Espírito Santo também se manifesta na vida dos crentes através de sua orientação divina. Isso pode acontecer de várias maneiras, incluindo a voz interior do Espírito, a orientação através da Palavra de Deus, a direção através da oração e da comunhão com outros crentes, e até mesmo por meio de circunstâncias providenciais. A orientação divina do Espírito Santo é uma parte vital da vida do crente, ajudando-o a discernir a vontade de Deus em diferentes situações e a tomar decisões que honrem a Deus. O Espírito Santo é o nosso guia e conselheiro, nos conduzindo pelos caminhos de Deus e nos capacitando a viver uma vida de obediência e fé. É importante notar que as manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes não são apenas eventos isolados, mas fazem parte de um relacionamento contínuo e dinâmico com o Espírito Santo. Ele está sempre presente para nos capacitar, nos guiar e nos transformar à imagem de Cristo, à medida que nos rendemos à sua vontade e permitimos que Ele opere em nós e através de nós. Em resumo, as manifestações do Espírito Santo na vida dos crentes são diversas e multifacetadas. Elas incluem dons espirituais, dados para servir aos outros, frutos do Espírito que refletem o caráter de Cristo e orientação divina para discernir a vontade de Deus. Essas manifestações são uma prova do amor e do cuidado de Deus por seu povo e uma fonte de encorajamento e fortaleza para todos os que confiam nele. O papel do Espírito Santo na Igreja é de suma importância e é um tema central na teologia cristã. Desde os primórdios da Igreja primitiva até os dias atuais, o Espírito Santo tem desempenhado um papel vital na vida e na missão da Igreja, capacitando os crentes para o serviço cristão, promovendo a unidade e impulsionando o crescimento espiritual. Uma das maneiras pelas quais o Espírito Santo opera na Igreja é através da promoção da unidade.
Em Efésios 4:3, Paulo exorta os crentes a se esforçarem para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo é o agente principal da unidade na igreja, capacitando os crentes a superar diferenças e a viverem em harmonia uns com os outros. Ele une pessoas de diferentes origens, culturas e contextos em uma comunidade de fé centrada em Cristo. Além disso, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental no crescimento espiritual dos crentes. Ele é chamado de Consolador e Guia, capacitando os crentes a crescerem em sua fé e a se tornarem mais semelhantes a Cristo. O Espírito Santo convence o crente do pecado, da justiça e do juízo, levando-o ao arrependimento e à santificação. Ele também capacita os crentes a entenderem as Escrituras e a crescerem em conhecimento e sabedoria espiritual. Outra maneira pela qual o Espírito Santo opera na igreja é através da capacitação para o serviço cristão. Em Atos 1:8, Jesus promete aos seus discípulos que receberiam poder quando o Espírito Santo descesse sobre eles, capacitando-os a serem suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes para a edificação da igreja e para o cumprimento da missão de Deus na terra. Ele capacita os crentes a ministrarem uns aos outros, a proclamarem o Evangelho com poder e autoridade e a realizarem obras de misericórdia e justiça em nome de Cristo. Além disso, o Espírito Santo também capacita a igreja para a adoração e a comunhão com Deus. Ele habita nos crentes individualmente e na comunidade da igreja como um todo, capacitando-os a adorarem a Deus em espírito e em verdade. Ele é o agente da transformação na vida dos crentes, levando-os a uma intimidade mais profunda com Deus e a uma vida de adoração e serviço. O Espírito Santo também opera na igreja através da concessão de autoridade espiritual. Em Mateus 18:18, Jesus diz aos seus discípulos que tudo o que ligarem na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarem na terra será desligado no céu. Esta autoridade espiritual é concedida pelo Espírito Santo aos crentes, capacitando-os a exercerem autoridade sobre as forças do mal e a declararem a vontade de Deus na terra. Em resumo, o papel do Espírito Santo na igreja é multifacetado e abrangente. Ele promove a unidade, impulsiona o crescimento espiritual, capacita para o serviço cristão, concede autoridade espiritual e capacita a adoração e a comunhão com Deus. O Espírito Santo é o agente principal da vida e da missão da igreja, capacitando os crentes a viverem de acordo com a vontade de Deus e a proclamarem o Evangelho ao redor do mundo. Sua presença e poder na vida da igreja são uma fonte de encorajamento, fortaleza e esperança para todos os que pertencem ao corpo de Cristo. Viver uma vida guiada pelo Espírito Santo é um dos aspectos mais fundamentais da fé cristã e é essencial para experimentar a plenitude da vida em Cristo. É uma jornada de constante crescimento espiritual, intimidade com Deus, obediência à sua vontade e sensibilidade à sua voz. Para os crentes, a vida no Espírito não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática e transformadora que permeia todos os aspectos de suas vidas. Em primeiro lugar, a intimidade com Deus é a base da vida no Espírito. Isso envolve uma relação pessoal e profunda com Deus, cultivada através da oração, da comunhão com outros crentes, do estudo das Escrituras e da prática regular dos meios de graça, como a adoração e a participação na ceia do Senhor. A intimidade com Deus nos capacita a reconhecer sua presença em nossas vidas, a confiar em sua bondade e a buscar sua vontade em todas as coisas.
Além disso, a vida no Espírito requer obediência à voz de Deus. Isso significa estar disposto a seguir as orientações e os comandos do Espírito Santo, mesmo quando eles vão contra nossos próprios desejos ou entendimentos. A obediência é uma expressão de nossa fé e confiança em Deus, e é fundamental para experimentarmos o seu poder e direção em nossas vidas. Quando obedecemos ao Espírito Santo, somos abençoados e fortalecidos em nosso relacionamento com Deus e capacitados a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. A sensibilidade à voz do Espírito Santo é outra parte crucial da vida no Espírito. Isso envolve estar atento e receptivo à direção e às instruções do Espírito Santo em nossa vida diária. Às vezes, isso pode envolver uma convicção interior sobre o que é certo ou errado, uma palavra de encorajamento ou correção, ou uma orientação específica sobre uma decisão ou curso de ação a ser tomado. A sensibilidade à voz do Espírito Santo requer humildade, discernimento espiritual e uma disposição para ouvir e obedecer ao que ele está dizendo. Uma das maneiras pelas quais podemos cultivar essa sensibilidade é através da prática regular da oração e da meditação nas Escrituras. Ao passar tempo na presença de Deus e na Sua Palavra, aprendemos a reconhecer Sua voz e a distinguir entre Sua voz e as muitas vozes do mundo ao nosso redor. Também é importante estar em comunhão com outros crentes, que podem nos ajudar a discernir a voz do Espírito e a confirmar sua orientação em nossas vidas. Além disso, a vida no Espírito também envolve uma entrega contínua de nossas vidas a Deus e uma disposição para sermos transformados por Ele. Isso significa abrir mão do controle e permitir que o Espírito Santo opere em nós e através de nós para a sua glória. À medida que nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos enche com seu poder e nos capacita a viver uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Em resumo, viver uma vida guiada pelo Espírito Santo é uma jornada de crescimento espiritual, intimidade com Deus, obediência à sua vontade e sensibilidade à sua voz. Requer uma entrega total de nossas vidas a Deus e uma disposição para sermos transformados por Ele. É uma vida de confiança, esperança e alegria, sabendo que o Espírito Santo está conosco, nos capacitando e nos guiando a cada passo do caminho. Que possamos continuar a buscar uma vida cheia do Espírito, permitindo que Ele opere em nós e através de nós para a glória de Deus e o avanço do seu reino. A questão da resistência e blasfêmia contra o Espírito Santo é um tema profundo e muitas vezes mal compreendido na teologia cristã. Para entender completamente esse conceito, é crucial examinar as Escrituras e compreender o contexto em que essa advertência é dada. A passagem mais relevante para discutir a blasfêmia contra o Espírito Santo é encontrada nos Evangelhos sinóticos, especificamente em Mateus 12, 22, 32, Marcos 3, 22, 30 e Lucas 12, 10. Nestes relatos, Jesus está respondendo às acusações dos fariseus de que ele estava expulsando demônios pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Em sua resposta, Jesus adverte que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo não se refere a uma simples expressão de incredulidade ou dúvida, mas a uma rejeição deliberada e persistente da obra e do testemunho do Espírito Santo. Envolve uma recusa obstinada em reconhecer a obra de Deus e atribuí-la ao maligno. É um pecado que reflete um coração endurecido e impenitente, que se recusa a se arrepender e a aceitar a verdade revelada por Deus. A importância de não resistir à obra do Espírito Santo em nossas vidas está intimamente ligada à nossa própria salvação e ao nosso relacionamento com Deus. O Espírito Santo é o agente da convicção, regeneração e santificação,
E é Ele quem nos capacita a crer em Cristo e a viver uma vida que honra a Deus. Resistir ao Espírito Santo é fechar os olhos para a verdade e rejeitar a graça de Deus que nos é oferecida. Uma das maneiras pelas quais podemos resistir ao Espírito Santo é persistindo no pecado e na desobediência. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado e nos chama ao arrependimento, podemos escolher ignorar sua voz e continuar a viver de acordo com nossos próprios desejos e vontades. Isso nos impede de experimentar a plenitude da vida em Cristo e nos afasta da comunhão com Deus. Além disso, também podemos resistir ao Espírito Santo através da incredulidade e do endurecimento do coração. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Quando o Espírito Santo nos revela a verdade de Deus através das Escrituras e da pregação do Evangelho, podemos escolher rejeitar essa verdade e fechar nossos corações para a sua obra em nossas vidas. Isso nos impede de experimentar o perdão e a salvação que Deus oferece em Cristo. É importante notar que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma forma extrema de resistência ao Espírito Santo. E não é algo que ocorre acidentalmente ou inadvertidamente. Envolve uma recusa deliberada e consciente em reconhecer a obra de Deus e atribuí-la ao maligno. É um pecado que reflete um coração endurecido e impenitente, que se recusa a se arrepender e a aceitar a verdade revelada por Deus. Não perca a oportunidade de fortalecer a sua fé diariamente. Inscreva-se agora mesmo no canal para ter acesso a vídeos inspiradores todos os dias. Aqui você encontrará conteúdos edificantes que irão nutrir a sua espiritualidade e renovar a sua esperança. Não deixe de fazer parte dessa jornada de crescimento e transformação. Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade de fé. No entanto, é vital entender que enquanto houver vida, há esperança de arrependimento e perdão. A graça de Deus é infinita e Ele está sempre pronto para perdoar aqueles que se arrependem sinceramente e voltam para Ele. Não importa o quão longe tenhamos ido em nossa resistência ao Espírito Santo, sempre há a oportunidade de nos voltarmos para Deus e receber sua misericórdia e perdão. Em conclusão, a resistência e blasfêmia contra o Espírito Santo são questões sérias e de grande importância na vida cristã. Envolve uma rejeição deliberada e persistente da obra e do testemunho do Espírito Santo.
e é um pecado que tem graves consequências espirituais. Portanto, é vital que estejamos atentos à voz do Espírito Santo em nossas vidas e que respondamos com humildade, obediência e arrependimento. Que possamos sempre estar abertos e receptivos à obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas, permitindo que Ele nos guie, nos ensine e nos conduza à plenitude da vida em Cristo. Viver uma vida diária guiada pelo Espírito Santo é o desejo de todo cristão que busca uma relação mais íntima com Deus. É uma jornada de constante crescimento espiritual, onde os crentes aprendem a reconhecer e responder à obra do Espírito Santo em suas vidas de uma maneira prática e transformadora. Neste trecho, vamos explorar alguns insights práticos sobre como os crentes podem cultivar uma relação mais profunda com o Espírito Santo em sua vida diária, através da oração, do estudo da palavra e da comunhão com outros crentes. Em primeiro lugar, a oração desempenha um papel fundamental na vida diária do crente. É através da oração que nos comunicamos com Deus e buscamos sua orientação e direção para nossas vidas. Quando oramos, estamos convidando o Espírito Santo a agir em nós e através de nós, capacitando-nos a viver de acordo com a vontade de Deus. É importante reservar tempo diariamente para orar, seja pela manhã, à tarde ou à noite, e buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Além da oração, o estudo da Palavra de Deus é essencial para cultivar uma relação mais profunda com o Espírito Santo. A Bíblia é a revelação escrita de Deus para a humanidade e é através dela que o Espírito Santo nos fala e nos guia em nossas vidas. Ao estudarmos as Escrituras regularmente, somos alimentados espiritualmente e capacitados a discernir a voz do Espírito Santo em meio ao ruído do mundo ao nosso redor. É importante não apenas ler a Palavra de Deus, mas também meditar nela e aplicá-la em nossa vida diária. Além da oração e do estudo da Palavra, a comunhão com outros crentes desempenha um papel vital na vida diária do crente. A Igreja é o corpo de Cristo, e é através dela que experimentamos a presença do Espírito Santo de uma maneira especial. Ao participarmos regularmente de cultos de adoração, estudos bíblicos, grupos de oração e outras atividades da Igreja, somos fortalecidos em nossa fé e encorajados a viver uma vida que honra a Deus. Além disso, a comunhão com outros crentes nos ajuda a crescer espiritualmente e nos capacita a servir uns aos outros em amor. Além dessas práticas espirituais, também é importante estar atento à obra do Espírito Santo em nossa vida diária e responder obedientemente à sua direção. O Espírito Santo muitas vezes nos guia através de impressões interiores, convicções de pecado, palavras de encorajamento de outros crentes e circunstâncias providenciais. É importante estar sensível à voz do Espírito Santo e estar disposto a obedecer às suas instruções, mesmo quando elas vão contra nossos próprios desejos ou entendimentos. Além disso, também podemos cultivar uma relação mais profunda com o Espírito Santo através da prática da gratidão e louvor a Deus em todas as circunstâncias. Quando reconhecemos as bênçãos de Deus em nossa vida e o louvamos por sua bondade e fidelidade, estamos abrindo nossos corações para a obra do Espírito Santo e permitindo que Ele opere em nós e através de nós para a glória de Deus. Em resumo, cultivar uma relação mais profunda com o Espírito Santo em nossa vida diária requer compromisso e prática constante. Envolve reservar tempo para orar, estudar a Palavra de Deus, participar da comunhão dos santos e responder obedientemente à direção do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos continuar a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, nos ensine e nos capacite a viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas de nossa vida.
A promessa do Espírito Santo é uma das maiores fontes de esperança e conforto para os crentes, especialmente em meio às dificuldades e desafios da vida cristã. Ao longo das Escrituras, encontramos diversas passagens que destacam o papel do Espírito Santo como uma fonte de consolo e encorajamento para os crentes, garantindo-lhes uma herança eterna e fortalecendo-os em sua jornada de fé. Uma das promessas mais significativas relacionadas ao Espírito Santo é encontrada em Efésios 1, 13, 14, onde Paulo escreve: "E também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele cresteis, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória." Neste versículo, Paulo enfatiza que o Espírito Santo é um selo de garantia da nossa herança eterna em Cristo. Ele é o penhor, a promessa antecipada do que está por vir, e nos assegura que pertencemos a Deus e que nada pode nos separar do seu amor. Essa promessa do Espírito Santo, como um selo de garantia da nossa herança eterna, é uma fonte inesgotável de esperança e conforto para os crentes. Mesmo em meio às tribulações e dificuldades da vida, podemos ter a certeza de que somos amados por Deus e que Ele está conosco em todos os momentos. O Espírito Santo nos capacita a perseverar na fé e nos fortalece em nossa jornada espiritual, nos lembrando constantemente da esperança que temos em Cristo. Além disso, o Espírito Santo também é uma fonte de conforto e consolo em momentos de dor e sofrimento. Em João 14, 16, 17, Jesus promete enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, que estaria com os discípulos para sempre. Ele seria o ajudador divino que estaria ao lado deles em todas as circunstâncias, fortalecendo-os e consolando-os em suas aflições. Essa mesma promessa se estende a todos os crentes, que podem encontrar conforto e paz na presença constante do Espírito Santo em suas vidas. Além disso, o Espírito Santo também é descrito como aquele que intercede por nós em nossas fraquezas, quando não sabemos como orar como convém. Romanos 8, 26, 27 diz: "E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos." Essa promessa nos lembra que, mesmo quando nos sentimos fracos e incapazes, o Espírito Santo está intercedendo por nós diante do trono de Deus, garantindo que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas segundo a vontade de Deus. Além disso, o Espírito Santo também nos capacita a viver uma vida de santidade e obediência a Deus. Ele nos guia em toda a verdade, nos ensina e nos lembra das palavras de Jesus, capacitando-nos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Ele nos fortalece em nossa luta contra o pecado e nos capacita a vencer as tentações que enfrentamos diariamente. Essa obra transformadora do Espírito Santo em nossas vidas é uma fonte de grande esperança e conforto, pois nos assegura que não estamos sozinhos em nossa jornada espiritual e que Deus está trabalhando em nós para nos tornar mais semelhantes a Cristo. Em conclusão, a promessa do Espírito Santo como um selo de garantia da nossa herança eterna e fonte de esperança e conforto em meio às dificuldades da vida cristã é uma verdade preciosa que devemos sempre manter em mente. Ele é o penhor da nossa salvação, o Consolador que está sempre ao nosso lado, o intercessor que intercede por nós em nossas fraquezas e o guia que nos conduz em toda a verdade. Que possamos sempre confiar na obra do Espírito Santo em nossas vidas e encontrar nele a esperança e o conforto de que precisamos para enfrentar os desafios da vida com fé e coragem.